fazer, muitas das coisas que eu vou fazer a leitura, eu já falei com vocês, já passei, nós já vimos, tá? Então, o slide, ele vai fazer o quê? Ele vai fixar o assunto e vão ter pontos importantes para vocês anotarem. Então, em casa, pegando o caderno, botando aí pertinho de vocês, aqui já está todo mundo com o caderno direitinho. E aí eu vou avisar o que vai ser preciso anotar. Nós iremos anotar tudo do slide? Não, tá? Nós iremos anotar algumas coisas do slide, tá bom? Então, ó, o iluminismo. O título é... Oi, Miguel, escutei. Aí fica difícil, complica. Que difícil o quê? Para de preguiça, vambora. Preguiça. Ô, professora, espero que... Você começou a gravar... Meu Deus, professora, não assisto nunca o vídeo dessa aula, tia, porque agora eu fiz um negócio tenebroso aqui, tia. Por favor, fala pra mim que eu... Já comecei a gravar, vambora. Limpou o salão, pode ter certeza. O nosso assunto, tá? Desliga o microfone aí, criança. Eu acho que limpou a festa. O nosso assunto, o iluminismo. Já bota aí o título no caderno de vocês, coloca a data bonitinho, o iluminismo, tá? Vou fazer aqui a apresentação do slide. Só vai copiar o que eu falar que é para copiar, tá? Porque são muita coisa. Tem coisa que eu vou só ler e passar a informação para vocês, explicar novamente. Quando for para copiar, eu vou avisar, tá bom? Oi, amor. Com licença. Ana Gabi pediu para avisar que a net dela tá ruim. Ai, Jesus amado. Vambora, criança. Oi. Professora. Peraí rapidinho, crianças. Oi? Pode. Fala, amor. Parou em sociedade, burgueses e camponeses, não é? Essa foi a divisão social, não foi? Então, a gente vai começar agora um novo ponto, o iluminismo. Então, bota o título aí, diferente daquilo que nós estávamos anotando, tá? O iluminismo. Lucas, quer falar? Então, tia, quero falar um negócio que é muito importante. Fala um negócio importante. Se inscreve no canal de Daniel Frifas. Ah, meu Deus do céu. Vamos fazer... eu vou matar. Vambora, crianças. Mano, esse cara é meio doido, mano. Esse cara sou eu. Desligando aí o microfone para depois começar a apresentação e a explicação. Lembrando que quando for para anotar, eu vou falar com vocês, tá? Não é para sair anotando tudo, não. Eu vou sempre avisar. Então, olha só. O nosso assunto é exatamente o iluminismo. Então, o título, o iluminismo, tá? Já bota aí em destaque o modo que vocês acharem melhor. Deixa eu ler esse primeiro slide, que não tem nada para copiar ainda. Vai prestar atenção na leitura. Então, olha só. Convite. A viagem no tempo. Algumas ideias brilhantes. Vamos começar uma viagem? Vamos voltar um pouquinho no tempo do século XVIII, na Europa, quando filósofos e pensadores começaram a questionar várias coisas. O iluminismo, ele teve início no século XVII, XVIII. Se todos nós somos seres humanos, então por que uma pessoa é chamada de rei? E pode mandar e desmandar. E as outras são chamadas de súditos, e só podem obedecer. Quando os filósofos começaram a ter um pensamento mais conciso, né, sobre a realidade que eles viviam no antigo regime, os questionamentos começaram a ficar cada vez mais frequentes e a alcançar a sociedade. Então, os filósofos começaram a questionar e levar esse questionamento para o povo. O povo começou a questionar por que existem reis, por que existem pessoas que nascem para mandar e por que outras que nascem para obedecer. Será que isso é assim mesmo? Será que isso deve ser assim? Então, essas novas ideias dos iluministas levantaram esses questionamentos na sociedade. Essa nova forma de pensar foi chamada de iluminismo.
Os iluministas achavam que os homens tinham sido feitos para pensar e construir um mundo melhor, e não para aceitar ordens. Então, escreveram livros explicando sua nova maneira de ver a vida. Esses livros começaram a correr o mundo, e por onde eles passavam, iam deixando a semente da vontade de mudar. Então, os iluministas começaram aí a expor para a sociedade que era necessário ter novos conhecimentos, de não mais aceitar tudo que a igreja falava. Então, ó, nada para copiar aqui, tá? Vou continuar. O iluminismo. Chamamos de iluminismo o movimento cultural que se desenvolveu na Inglaterra, Holanda e França, nos séculos 17 e 18. Nessa época, o desenvolvimento intelectual, que vinha ocorrendo desde o Renascimento, deu origem a ideias de liberdade política e econômica defendidas pela burguesia. Isso sim é para anotar, tá? Anotem no caderno. O iluminismo foi um movimento cultural, né, filosófico, que teve origem na Inglaterra, Holanda e França, nos séculos 17 e 18. Esse movimento tinha como intuito, né, desenvolver o lado intelectual da sociedade. Oi, amor? Pode, é o iluminismo, o assunto é esse mesmo, tá? O título é O Iluminismo e você vai dar continuidade. Você quer... É esse parágrafo todo. É que você vai dando... Na aula, a gente falou sobre o antigo regime, que tem as anotações, não foi? Você pode botar embaixo, tá? As últimas anotações. Só bota o título, O Iluminismo. Que é igualzinho está aí. Então, o movimento iluminista tinha como intuito levar novos conhecimentos para a sociedade. Só que não era só levar novos conhecimentos. Eram conhecimentos com base na razão e na ciência, não mais com base na religiosidade. Tá bom? Então, anotar esse pontinho aí, todo esse parágrafo que está no quadro, principalmente o título, O Iluminismo. Não precisa botar esse número 1, tá? O Iluminismo. Professora, o rei foi aceitando isso? Ele estava no lado da igreja, não estava gostando nada disso? Ó, Isaac perguntou uma coisa bacana, que inclusive eu vou falar ainda mais para frente para vocês, né? O Isaac perguntou se o rei, ele aceitou esse movimento iluminista. Nem o rei e nem a igreja ficaram contentes com esse movimento não, tá? Nem o rei nem a igreja aceitaram. De todo modo, eles quiseram derrubar, frear o movimento iluminista. Porque, afinal de contas, o movimento iluminista colocava em risco o poder absolutista do rei e colocava em risco a dominação da Igreja Católica sobre a sociedade. Mas eles vão ser obrigados a se render, tá? Porque o movimento acabou cada vez mais ganhando mais força. Aliás, cada vez mais ganhando força. Lembrando, tá? Toda anotação que eu falar para vocês anotarem, anotem, porque de fato vocês irão utilizar, tá? Eu não peço para anotar só por anotar, não. Professora, Oi, outra meu pergunta. amor. A gente percebe, né, o texto que se desenvolveu na Inglaterra, Holanda e França, sim, mas ela foi se expandindo para outros territórios europeus ou ela se aplicou nesses lugares? O iluminismo chegou até mesmo no Brasil, tá? O iluminismo, o pensamento iluminista
se expandiu em toda a Europa, inclusive chegando até a colônia brasileira, que nessa época era colônia. Esse desejo de liberdade, de vontade de escolher seu governante, tudo isso, né, ocupou, esses novos conhecimentos ocuparam aí a mente de todas as sociedades. Oi, amor. Lá no feudalismo, vocês estão falando. Eu até me fizeram essa pergunta lá na 8. Então, antes da época do feudalismo, nós tínhamos aí as organizações de império, né? Inclusive, um dos impérios mais fortes da época foi o Império Romano. Vocês estudaram isso ano passado, né? O Império Romano extremamente forte, poderoso, e tinha como meta, objetivo, conquistar cada vez mais territórios. E todos aqueles que não faziam parte do Império Romano eram vistos como bárbaros, né? Então, o Império Romano cresceu a tal ponto que já não se tinha, como é que eu vou falar? Homem suficiente para fazer a proteção de todas as fronteiras. Além dessa questão da falta de homens para fazer a proteção das fronteiras e proteger o Império Romano dos ataques dos bárbaros, o Império Romano também enfrentou outras crises. Crise econômica, outros acontecimentos naquele espaço, naquele tempo. Oi? Mão de obra, isso, mão de obra para trabalho no Império Romano, além de muitas, como é que eu vou falar? Epidemias, entre outras coisas. Diversos fatores, as cruzadas, levaram aí o Império Romano, a peste negra, perfeito, vai me lembrando que às vezes eu esqueço, tá? Vários acontecimentos levaram o Império Romano a entrar em crise. E um dos principais foi essa falta de contingente para fazer a proteção das fronteiras do Império. Professora, eu acabei esse dever aí. Tá bom. E o que aconteceu? E também foi a lei que, quando eles declararam que eles viraram o Império Romano, né, que antes era República, que foi declarada lá que o Império Romano não podia mais atacar ninguém. Aí quebrou a economia do Império Romano também, todinho, né? Foi decretado um período. Era feita de Isso, foi decretado um período de parar com esses ataques a outros povos, enfim, diversas coisas, tá? E aí, né, para tentar proteger o território de alguma forma, com o intuito, essa era a ideia do rei, tá? Com o intuito de proteger o território europeu, a organização social romana, o rei dividiu o seu território em vários grandes territórios, chamados de feudos. Lembram disso, né? E os feudos foram cedidos para cavaleiros, grandes cavaleiros de batalha, para nobres. Então, cada pessoa dessa foi responsável por um feudo, se tornando o senhor feudal. Só que aí começou o problema do rei. Os senhores feudais acabaram se tornando autoridades dentro do feudo, mesmo porque o rei deu essa autoridade para ele. Então, dentro de cada feudo, funcionava as regras do senhor feudal que o comandava. O rei não conseguia interferir dentro dos feudos. Cada feudo tinha sua organização política, social e econômica. E, com isso, o rei foi perdendo o poder. O seu poder foi ficando descentralizado. Ele não conseguia mais ter que suas ordens alcançassem todos os feudos. Ele perdeu o poder, descentralizou. Ele só conseguia comandar o seu próprio feudo. E as vilas que existiam, as cidades, né, comerciais, passaram também a não existir mais. Por quê? Porque essas pessoas procuraram emprego dentro dos feudos. Houve uma deslocação de pessoas à procura de emprego. E todos foram assim, residir nos feudos. Então, assim, o poder do rei ficou descentralizado. Até que o feudalismo passou a enfrentar também problemas, aí sim, né? Problemas com a peste negra, aí que a peste negra foi no feudalismo. Problema também econômico. Outros problemas também surgiram no feudalismo, nessa organização feudal.
E os centros urbanos, os centros comerciais, voltaram a ter força, voltaram a crescer. O crescimento do centro urbano começou a se voltar a ter o quê? Comércio. O comércio começou a cada vez ter mais força, surgindo assim os burgueses, né? Os burgueses eram aí donos de comércio que passaram a transportar seus produtos para vários lugares. Tem alguém com o microfone aberto. Só que esses burgueses começaram a enfrentar altos impostos para atravessar com seus produtos dentro dos feudos. E eles começaram a ficar insatisfeitos. E aí os burgueses, de comum acordo, voltaram a apoiar o rei. E o rei começou aí novamente a ter poder, a ganhar força, até que o feudalismo teve fim, e aí o rei voltou a ter seu poder centralizado, dando início assim ao antigo regime. Aí nós temos a história do antigo regime, poder absoluto nas mãos do rei, tudo controlado por ele, sociedade dividida, rei no comando, igreja católica no comando, nobreza logo embaixo, terceiro estado sustentando tudo e a todos. Aí toda essa organização, esse modelo político-econômico voltado para o controle do monarca absolutista. Até que surgiu o iluminismo, e o iluminismo quer fazer o quê? Derrubar esse poder absolutista. Por que ele quer derrubar o poder absolutista do monarca? Porque os filósofos querem escolher o próprio governante. Os filósofos querem implantar a liberdade política, religiosa e econômica nessa sociedade que conseguiu sair do feudalismo, mas continua se mantendo presa ao domínio, não só de uma pessoa, mas também de um domínio religioso. Oi, tá tudo bem, criança? Tá entendido? Posso passar aqui? Tem alguém copiando ainda? Eu já acabei de copiar, professora, mas, como sempre, cada coisa que você fala já é uma pergunta. A primeira pergunta é, nós aqui hoje em dia sabemos quem foi o rei que decretou, não é, a construção do feudalismo. O presidente? Não, o rei. Ah, tá, feudalismo. Tá. Aham. Nós sabemos quem foi? Não entendi. Nós sabemos o rei que mandou construir os feudalismos. Na verdade, esse rei não mandou construir o feudalismo, né? Ele fez essa tática aí de divisão do território, né? Dando para cada senhor feudal o direito de comandar seu feudo. Na verdade, nós fomos professora, eu não sei certo, tá certo, mas esse rei aí foi o rei do Império Romano do Norte, né? Porque o Império Romano do Sul ainda estava consolidado, né? Isso aí, isso mesmo, perfeito. Obrigado, vou continuar aí, vou passar. A segunda pergunta, professora, é só um... Ih, peraí, que estão perguntando aqui. Eu não escutei. Fala, amor. Quando? Quem fugia? Ah, tá. Então, quando surgiu os feudos, né, não foi substituindo o reino, não, a questão não é substituir o reino, mas se tirou o poder que estava totalmente nas mãos do imperador, do rei. Ele deixou de ter esse poder por quê? Porque ele cedeu aí o feudo e deu plenos poderes para o seu feudal comandar dentro do seu feudo. E a partir do momento que o seu feudal teve esse poder dentro do seu feudo, ele não aceitou mais acatar os mandos do rei. Ele fazia tudo conforme a sua vontade, a sua necessidade. No caso, o seu feudal, ele se tornou rei do seu feudo. Então, cada feudo tinha lá o seu rei, que era o seu feudal. E o rei, por sua vez, não conseguia mais interferir dentro desses territórios. Foi o preço que ele pagou por ter dividido o território. Claro que não era bem a sua intenção, mas... Próximo aí, gente. Não precisa copiar, tá? O precursor... Oi, amor, fala. Zé, que eu esqueci de você. Não, pode ir lá. São duas perguntas bobas. O precursor desse movimento foi o matemático francês René. Precursor aí, no caso da razão, tá? Do racionalismo. Considerado o pai do racionalismo,
que recomendava tudo para se chegar à verdade, duvide de tudo, mesmo das coisas aparentemente verdadeiras. A partir da dúvida racional, pode-se alcançar a compreensão do mundo e mesmo de Deus. Então, René Descartes, como está bem claro aí na sua frase, né? Ele era completamente contra a explicação religiosa. Ele dizia que a dúvida, o questionamento, fazia aí a sociedade chegar em algo racional, algo voltado para a razão. Continuando. Professora? Oi, meu amor. Fala, Isaac. Ele foi morto pela igreja ou ele morreu de velhice? Depois eu vou ver direitinho para você a questão da morte do Descartes, tá? Mas não foi pela igreja, não. Os filósofos e economistas que difundiram... É a cara dela. Oi, amor? É bem a cara dela matar a igreja, matar... Não, entre aspas, a gente fala igreja matar, mas quem matava era o Tucano, né? Mas... assim, a questão da igreja perseguir essas coisas todas, da Inquisição, como eu falei para vocês, isso foi mais uma característica lá do período da Idade Média, tá? Que ocorreu muito naquela época. Então, os filósofos e economistas que difundiam essas ideias julgavam-se propagadores da luz e do conhecimento, sendo por isso chamados iluministas. O iluminismo trouxe consigo grandes avanços, abrindo espaço para profundas mudanças. Então, os iluministas, ou melhor, os filósofos, receberam o nome de iluministas porque eles eram considerados os propagadores, né, os que levavam a luz. Vou pedir para vocês anotarem esse primeiro parágrafo que está aí, de os filósofos até iluministas. O primeirinho, por favor. Anotar aí, crianças, de os filósofos até chamados de iluministas. Gente, a hora passou rapidinho, né? Não sei se é impressão minha, se não é, mas já vai dar meio-dia. Eu quero parar aqui exatamente no ponto que eu parei na outra turma. Vamos ver se eu consigo. Professora, para copiar de onde até onde? O primeiro parágrafo, de os filósofos até iluministas. Então, não, só esse aqui, só o primeiro. Então, lembrando, tá? Para te recapitular. Do que nós estamos falando? Do movimento iluminista, que teve como intuito derrubar o antigo regime. Por que derrubar? Os iluministas queriam levar para a sociedade novos conhecimentos com base na razão e na ciência. Por que eles queriam levar isso? Porque até então não era isso que acontecia. Até então o que acontecia era a Igreja Católica controlando todo o conhecimento. Toda a explicação era religiosa. E os iluministas queriam que a sociedade tivesse liberdade. Liberdade de escolher seu governante, liberdade comercial, liberdade no pensar. Que até no pensar, né, quem controlava isso tudo era a Igreja Católica. E por que nós temos que estudar isso? Eu gosto sempre de falar isso, né? Para a gente poder entender como é que nós temos essa sociedade hoje no presente. Qual foi o caminho que nós traçamos para chegar, né,
no Estado laico, sem interferência de uma religião? Como é que nós chegamos nessa liberdade de escolha religiosa, na liberdade de escolha de governantes, tá? Graças a esses movimentos, né? Graças à história que ocorreu no mundo. Como eu falei para vocês, o iluminismo não aconteceu só na Europa. Ele também veio parar aqui também no Brasil, trazendo ideias iluministas para cá. Tanto que influenciou duas conjurações que nós tivemos no período do Brasil colônia, que foi a conjuração mineira e a conjuração baiana. Principalmente a baiana, né? Que foi um movimento popular, extremamente popular. Professora, vai pro próximo. Oi, amor? Vai pro próximo. Tô esperando aqui, tem gente copiando ainda, tá? Oi? Vou pro próximo, hein? Não precisa copiar. A luz do conhecimento. Esta obra que vocês estão vendo está carregada de simbolismo. No centro... Cadê? Ih, peraí, meu cursor. No centro aqui, nós temos a imagem de uma figura representando a verdade. Ela está rodeada por uma imensa luz que simboliza o iluminismo, e está aí, e tem ao lado dela a razão e a filosofia, né? E ambos estão tirando aí o manto sobre a verdade. Isso quer dizer o quê, né? Estão tirando o manto sobre a verdade para deixar essa verdade aparecer para a sociedade, tá? Para a luz aparecer para a sociedade, para novos conhecimentos chegarem na sociedade. Princípios do iluminismo. Isso aí é ouro. Tem que anotar no caderno, tá? É questão de prova, de teste, de tudo. É questão para a vida, não é questão só teste e prova do Aragão Santos, não, tá? Princípios do iluminismo. Quais eram a defesa do iluminismo? Valorização da razão, valorização do questionamento, da investigação e da experiência, crença nas leis naturais e normas da natureza, para escrever, para copiar. Crença nos direitos naturais, vida, liberdade e posse de bens materiais. Não entendi? Não conseguiu o quê? Gente, eu não estou escutando nada que está falando. Quem está escutando quem está falando? Me falar. Não, pode ir devagar, tá? Não vai rápido, não. Vai no seu tempo, tá bom? Eu espero. Crítica ao absolutismo, ao mercantilismo e aos privilégios da nobreza e do clero. O iluminismo também fazia defesa da liberdade política e econômica e da igualdade perante a lei. E o iluminismo criticava a Igreja Católica, embora os iluministas acreditavam em Deus. Eles não acreditavam no fanatismo religioso. Aliás, eles não gostavam, né, dessa questão do fanatismo religioso e não apoiavam a Igreja Católica em dominar a sociedade. Mas os iluministas acreditavam que Deus estava em tudo e em todos. Pode copiar no tempo de vocês, tá? Eu li rápido só para poder ir explicando. Mas vai ficar aí para vocês poderem copiar no tempinho de vocês, porque eu sei... porque eu sei que vocês estão voltando a escrever agora, então a gente está meio molinho mesmo, tá? A gente tem até meio-dia. Oi, amor. Eu acho que agora me deu uma confundida, não é que a gente história aprende tantas datas, mas eu acho que é erro meu mesmo. O iluminismo não teve nada a ver, não é, para aumentar a força da reforma agrária, não é? A reforma agrária foi até antes, não é? Então, a reforma agrária é algo que acontece em todo momento da história, né? Sempre se fala em reforma agrária. Zé está perguntando se o iluminismo deu força aí para ocorrer a reforma agrária. O iluminismo é um pensamento que está envolvido em muitas questões, também na reforma agrária, né? Que é a divisão aí de território que não está sendo utilizado, ou que está não utilizada exatamente a palavra, né? E para ser dividida aí de forma igualitária para quem precisa.
também tem influência iluminista. Também, óbvio. Apesar de ter acontecido também alguns momentos antes do iluminismo. Anotem aí, como falei, é importantíssimo. Pode deixar que eu vou esperar, nossa aula vai até meio-dia, né? Eu sei que cada um tem o seu tempo de copiar. Professora, agora veio aqui agora veio uma curiosidade na cabeça, que a gente sabe que as pessoas pobres, né, camponeses e burgueses, eram pobres, não é? Considerado pela classe mais alta. Então, mas os burgueses, você está perguntando que, falando, não, né? Os burgueses não eram pobres, tá? Entre aspas, sim. Mas minha pergunta é outra coisa. Rapidinho, Isaac. Oi? Ainda falta? Você já acabou de copiar? Não, você não acabou de copiar. Você falou que demora copiando. Você já acabou de copiar tudo que está no quadro? Você não acabou. Você falou que demora copiando. Como é que você já acabou? Esse monte de coisa. Vê direitinho, hein? Ainda falta muito ainda. É só medir que acabar a aula. Dá tempo. Confere aí para ver se não ficou nada de fora. Ô, Isaac, fala. A minha pergunta é para essas pessoas menos desvalorizadas, pobre é entre aspas mesmo, eu sei que eles obviamente fazem parte para a economia fluir, obviamente, né? Mas quando eles morriam, uma curiosidade, eles eram enterrados ou eles eram jogados num buraco qualquer aí, tanto faz como fez? Assim como hoje, Isaac, eram enterrados. Talvez não tinha, como hoje também, né? O enterro de pobre é diferente do enterro de rico, né? Mas a prática era a mesma. Vai depender da religião, vai depender de muitas coisas, do costume da época. Mas eram sepultados. A gente está falando, quando a gente fala do Antigo Regime, a gente não está falando daquela época, né? Lá atrás, que envolvia... Não, o Antigo Regime não é tão longe assim da sociedade que a gente está habituado, a não ser em algumas questões, como, por exemplo, a questão religiosa, que era dominante. Então, já sabendo da religião católica, o enterro era bem parecido com o que é hoje, né? A mesma coisa, praticamente. Com toda aquela cerimônia católica. E política, economia era diferente, mas assim, quando a gente fala em história, a gente pensa, muitos momentos a gente pensa que é algo muito fora do que a gente está habituado. E nem sempre foi assim. Nem todo momento é assim, é bem semelhante. Muitas tradições, né? Oi? Pode? Gente, ó, lembrando, tá? Tanto o pessoal de casa quanto da sala de aula. Não deixem de anotar. Eu tenho uma coisa que eu faço muito, tá? Eu faço meus testes, eu faço as minhas provas com base no que eu explico na sala de aula. Então, por que eu peço para anotar? Porque o modo que eu explico aqui nem sempre é a forma que está escrita no livro de vocês. Então, assim, eu acho mais seguro sempre fazer as anotações. Fala quem está falando aí de casa. Alberto. Oi, pode falar. Professora, você deve ter ficado, então, deve ter ficado com o trauma daquele livro da NetBill, não é? Que estava tudo errado naquele livro. Meu Deus! Abafa o caso. Filme, Isaac.
Assim, mas ainda bem que eu sempre tive a mania de anotar. Eu sempre anoto para poder não ter erro. Então, ó, nós vamos parar hoje aqui nesse slide, tá? Aí amanhã eu vou dar continuidade. Vocês saem meio-dia ou saem meio-dia e 50? Vocês? Ah, é? Meio-dia. A hora passou rapidinho, né? Ainda temos, ó, 6 minutinhos, né? Então, termina aí de... Quando chamar quem estiver aqui, né? Pois é, tá? Não abre o seu olho, não, porque, ó, eu tiro as questões das anotações do caderno, tá, gente? Não é tudo. Já vou logo passando um segredo para vocês, tá? Eu costumo fazer questão de teste de prova utilizando a anotação do caderno de vocês. É por isso que eu falo, não deixem de anotar. Professora, dá uma nostalgia ouvir a voz de Beth gritando no microfone, chamando as pessoas. É muito bom, gente. Então, meus amores, anotem também vocês de casa. Não é para vocês descerem, não, né? É para ir esperando para chamar, não é isso? Quando dá o sinal, então vamos esperar. Senão, Beth, puxa minha orelha. Pessoal de casa, acabou aí de anotar? Gato, te chamou? Te chamou? Alguém de casa ainda copiando? Fala para mim. Oi? Eu acabei de anotar, professor. Ah, então tá. Eu posso tirar aqui o slide? Pode. Posso? Então, vou tirar, hein? Faltam 5 minutinhos. Ih, deixa eu ver que slide eu parei. No slide 6. Deixa eu anotar aqui. Para amanhã a gente continuar. Aí a aula acaba da vontade de tirar a máscara, né? Engraçado, né? Amores, vou só esperando dar um tempinho, tá? Para eles poderem descer. Foi tudo tranquilo, gente? Tá tudo jóia? Ninguém tá perdido, sabendo aí que estamos falando sobre iluminismo, né? Qualquer coisa me falem, tá? Não fiquem sem graças. Quando